Boa noite. Que a poderosa bênção do Pai Celestial, do Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo desça sobre você como uma chuva abundante de graça, impossível de conter. Que o Senhor esteja na sua frente, iluminando cada passo, atrás de você, protegendo suas costas, à sua direita para te levantar quando tropeçar e à sua esquerda para te firmar quando quase desviar. E que o precioso sangue redentor de Cristo cubra você, sua casa, seu trabalho, seus sonhos, projetos e até aquele vizinho que você mal conhece, do leste ao oeste, do norte ao sul. Ninguém fica de fora dessa cobertura celestial. Vamos profetizar vitória em letras maiúsculas. Vitória no amor, no emprego, nos estudos, na saúde, nas finanças, na academia. Sim, aquela dieta também. B. Vitória no seu relacionamento com Deus, com a família e até com o colega da empresa que vive tirando o seu sossego. Tudo o que envolve o seu nome declaro agora. Vitória total, completa, integral. Uma vitória tão grande que nem vai caber dentro dos seus planos, pois ultrapassará qualquer expectativa humana, e que todo espírito inimigo que ousar se aproximar de você ou da sua família caia feio. Tipo, chegou, tentou e sumiu, sem entender o que aconteceu. Que o Senhor te livre de todo mal, te proteja com zelo, te conduza por caminhos de paz e faça com que a escassez não chegue nem bata na porta da sua casa. Que haja fartura, plenitude e multiplicação onde você habita. Que as bênçãos do céu caiam como chuva financeira, emocional e espiritual. E que você viva cada dia de junho repleto da glória de Deus, como quem ganhou na mega sena da fé. Se você concorda com isso, manda um amém ali nos comentários, mas nada de maratonar depois, hein? Um amém sincero e seguimos juntos. Hoje encerramos oficialmente os nossos 21 dias de propósito, mas fique tranquilo lá, porque já vem mais unção por aí. A partir de amanhã, entramos num novo ciclo, 7 dias dedicados a destravar e liberar tudo o que está paralisado na sua vida. Talvez você tenha uma negociação travada, um projeto engavetado, uma resposta demorada ou até mesmo uma assinatura que sumiu do mapa. Pois bem, esses 7 dias são para clamar pelo destrave celestial. Eu vou começar amanhã e quero você comigo nessa jornada. Compartilhe essa oração com alguém que precisa urgente desse milagre, porque há pessoas por aí com a vida toda emperrada e precisando de intercessão verdadeira. Sei que muitos estão acostumados com minhas orações específicas. Essa semana e anterior orei por destravar, porque o Espírito Santo me falou diretamente. E agora sinto no coração que preciso dedicar ainda mais tempo a esse tema. Por isso vou fazer esses 7 dias com unção máxima. Você pode estar se perguntando, será que vai funcionar? Claro que sim. Basta crer, deixar a fé falar mais alto e sair da dúvida. A palavra diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. Então, não adianta ficar só olhando para a porta fechada. Tem que bater com força e com fé. E falando nisso, trago para você Jeremias 29, 11, mas numa versão que toca o coração. Eu sei exatamente qual é o futuro glorioso reservado para você. Meu plano é cercar sua vida de paz, prosperidade e uma esperança brilhante. Ou seja, Deus não quer te prejudicar, muito pelo contrário. Ele planejou coisas tão boas para você que nem seu coração consegue imaginar ainda.
Às vezes resistimos em obedecer a alguma direção divina porque não entendemos direito. Mas acredite, ele sabe mais do que você. Tem informações exclusivas, privilegiadas, tipo VIP mesmo. Antes de tomar qualquer decisão, peça a Deus que te mostre o caminho certo. Não tome atalhos humanos sem antes consultar o céu. Muita gente hoje vive fora do plano de Deus simplesmente porque não perguntou, não buscou, não ouviu. E aí segue o sofrimento desnecessário. Sabe qual é o maior desafio? Ouvir Deus e concordar com Ele. Às vezes a nossa carne deseja um caminho e o Espírito Santo aponta outro. A vontade humana reclama, faz cara feia, mas o Espírito insiste. Quem vence essa guerra tem que ser o Espírito, porque quando vivemos guiados pela vontade de Deus, a vida flui, o milagre acontece e o impossível começa a virar rotina. Então se prepare. Amanhã começa o propósito dos 7 dias de destravar e liberar. Será às 6 da manhã e às 18 horas. Marca no relógio. Prepara o coração e entra nessa comigo. Você vai ver o poder de Deus agindo, as portas se abrindo e as promessas sendo cumpridas. Amém? Deus te abençoe grandemente. Guarde sua vida, sua família e seu futuro, porque o futuro está nas mãos dele. E ele é o melhor guardião que você poderia ter. Aprendi com o tempo que nem tudo precisa ser dito em voz alta para ser levado a Deus. Às vezes, apenas o gemido do seu coração já é mais do que suficiente para mover o céu. E o melhor, quando você clama, Deus responde nem sempre como queremos, mas exatamente como precisamos. Também quero deixar claro aqui, propósito não é moda passageira, não é tendência nas redes sociais, não é algo para postar story e esquecer no dia seguinte. Propósito é compromisso com Deus, é decisão firme no coração, é dizer sim àquilo que move sua vida para mais perto do reino. Esses 7 dias que vamos iniciar são uma oportunidade real de transformação. É como se Deus dissesse, filho A, abre esse espaço no teu tempo para mim, deixa eu entrar e organizar cada área da tua vida. Falando nisso, não importa quantas vezes você já tentou, quantas promessas fez, ou quantas vezes as coisas parecem não andar. O que importa é que hoje é um novo dia, é nova graça, é nova chance. Deus não desiste de você. Nunca desistiu, nem vai desistir. Por isso, eu te convido novamente, entra nesse propósito comigo. Não sozinho não mesmo. Você tem uma comunidade de fé orando junto, intercedendo, clamando. E eu vou estar aqui, firme e forte, guiando cada passo dessa jornada espiritual. Se você sente no coração que precisa mudar algo, renovar a fé, restaurar um sonho antigo, reatar um relacionamento, recuperar aquela paz que há tanto tempo não aparece, então essa campanha é para você. Chegou a hora de destravar o que está parado, liberar o milagre que estava preso e começar a ver a unção de Deus fluindo sem barreiras. Não adianta o inimigo vir com cara de já vi tudo isso antes, porque essa semana ele vai levar um já vi, mas não vivi. Prepare-se para os 7 dias mais poderosos da sua vida espiritual. Prepare-se para ver portas se abrirem, muros saírem, obstáculos sumirem e promessas se cumprirem. Tudo isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Então se você ainda não declarou sua fé, se ainda não disse sim ao propósito, diga agora. Não amanhã, não depois, não quando der. Diga agora, no silêncio do seu coração, diga, Deus, eu estou aqui. Pronto para ouvir, pronto para obedecer, pronto para ser abençoado. Que venham 7 dias de destravar e liberar. Às vezes o amanhã parece um capítulo de novela, sem final definido. Você acorda com o pé esquerdo. O seu plano perfeito vira uma bagunça e ainda nem são 9 horas da manhã. Mas calma, não é só você que vive isso. Todo mundo já passou por dias assim, em que até sua meia direita some misteriosamente antes de uma entrevista de emprego. A verdade é, os planos deles são impecáveis, maravilhosos e cheios de erros, ao contrário dos nossos. Os nossos planos, eles estão tão cheios de buracos que mais parecem um queijo suíço. E pior, muitas vezes esses planos não nos ajudam, nos sabotam. É tipo tentar construir uma casa com um manual em japonês e uma chave de fenda quebrada. Tem certas direções que Deus dá e a gente fica lá. Será que foi Ele mesmo? Mas depois, lá na frente, tudo começa a fazer sentido. Você vai entender por que Ele mexeu no seu coração, tirou certos desejos, mudou suas prioridades. Tudo faz parte do plano mestre dele trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Sabe aquela pessoa que disse, Deus me disse isso? Pode crer. Foi ela mesma falando sozinha. A gente que tem que se moldar à vontade dele, e não o contrário. Não é para Deus entrar no meu padrão, sou eu que preciso entrar no padrão divino. Se eu quero prosperar aqui nessa terra, quem não quer? Preciso me alinhar com o que Ele quer. Simples assim. Já vi tanta gente insistindo em algo que Deus claramente disse não. E adivinha, o final não foi nada bom. Elas iram orbelhando, seguiram aquele caminho e acabaram perdidas no meio do mato. Então se Deus não está na direção, não vá. Porque eu prefiro lutar a maior batalha possível ao lado dele do que enfrentar um mosquito sozinho. É isso mesmo, somos todos falhos. Eu, você, seu vizinho, todo mundo. Mas a vontade perfeita de Deus, ela é o GPS da nossa vida. Confie. Mesmo que você não goste, confie. Pode até ter prejuízo financeiro agora, mas confie. Deus sabe tudo, inclusive o que está escrito no futuro, coisa que nenhum app consegue decifrar. Quando o Senhor é o Senhor da sua vida, você não manda mais. E sabe o melhor? Isso não é ironia, é alegria. É tipo, hoje alguém assumiu o controle. Porque ninguém vai dirigir a sua vida tão bem quanto ele. Estar num lugar sem a bênção de Deus é como tentar cozinhar sem fogo, perda de tempo e desperdício total. Boa noite, que a bênção do Senhor, Pai amoroso, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador desça sobre você e sua família como uma chuva abundante que não pode ser contida. Jesus esteja à sua frente, iluminando os caminhos mais difíceis, atrás de você protegendo suas costas, ao seu lado direito para levantar, nos momentos de queda e à esquerda para segurar, no caso sinta a tentação de desviar. E que o sangue poderoso de Cristo cubra você, sua casa, seu trabalho e até aquela pessoa vizinha que mal conhece sim. Essa cobertura divina é tão abrangente que vai do norte ao sul, do leste ao oeste, ninguém escapa. Vamos profetizar a vitória agora, com todas as letras. Vitória no coração, no emprego, na saúde, nas finanças, na academia. Sim, aquele treino e dieta também. Vitória na sua relação com Deus, com a família
e até com aquele colega complicado do escritório. Tudo que diz respeito ao seu nome, declaro com autoridade. Vitória completa, total e sem exceções. Uma vitória tão grande que nem caberá no seu orçamento mensal. E que todo inimigo espiritual que ouse se aproximar de você ou da sua casa caia feio. Tipo, chegou, tropeçou e sumiu, sem entender direito o que aconteceu. Que o Senhor o livre, o proteja, o conduza em paz. E faça com que a falta nunca chegue perto de você ou dos seus. Que haja fartura em sua casa, que as bênçãos do céu caiam como chuvas financeiras, emocionais e espirituais. E que cada dia de junho seja vivido cheio da glória de Deus, como se tivesse ganhado na mega senha da fé. Se concorda com isso, manda um amém ali nos comentários, mas nada de ficar maratonando depois, hein? Um amém, só é seguir em frente. Hoje encerramos oficialmente os nossos 21 dias de propósito. Mas calma que já vem coisa nova por aí. A partir de amanhã, entramos num ciclo especial. 7 dias dedicados a destravar e libertar tudo que está parado na sua vida. Talvez tenha uma negociação travada, um projeto engavetado, uma resposta pendente ou até uma assinatura que simplesmente sumiu. Pois é, esses 7 dias são para clamar pelo destrave celestial. Eu vou começar amanhã e quero você comigo nessa jornada. Partilhe esta oração com alguém que precise deste milagre urgente, porque há pessoas por aí com a vida toda emperrada e precisando de intercessão verdadeira. Sei que muitos estão habituados às minhas orações específicas. Esta semana e a anterior, orei por destravar, porque o Espírito falou diretamente comigo. E agora, sinto no Espírito que preciso me dedicar ainda mais profundamente. Por isso, vou fazer estes 7 dias com unção máxima. Pode estar a pensar, será que vai resultar? Claro que vai. Basta crer, deixar a fé falar mais alto e sair da dúvida. A Bíblia diz que quem pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então não adianta ficar olhando para a porta fechada. Tem de bater com fé e vontade. E falando em palavra do Senhor, trago em Jeremias 29, 11, mas numa versão bem simpática de ouvir. Eu sei tudo sobre o futuro incrível que reservei para ti. O meu plano é cercar-te de paz, prosperidade e uma esperança brilhante. Ou seja, Deus não quer prejudicar-te. Muito pelo contrário. Ele planejou coisas tão boas para ti que nem o seu coração consegue imaginar ainda. Às vezes resistimos em obedecer a alguma direção que Deus dá porque não entendemos direito. Mas acredite, Ele sabe mais do que você. Tem informações exclusivas, tipo VIP mesmo. Antes de tomar qualquer decisão, peça a Deus que te mostre o caminho celeste. Não tome atalhos humanos sem antes consultar o céu. Muita gente hoje vive fora do plano de Deus simplesmente porque não perguntou, não buscou, não ouviu. E aí segue o sofrimento. Sabe qual é o maior desafio? Ouvir Deus e concordar com Ele. Às vezes a nossa vontade quer um caminho e o Espírito Santo aponta outro. A carne reclama, faz cara feia, mas o Espírito insiste. Quem vence essa guerra tem que ser o Espírito. Porque quando a gente vive guiado pelo que Deus determina, a vida flui, o milagre acontece e o impossível começa a virar rotina. Então se prepare. Amanhã começa o propósito dos 7 dias de destravar e liberar. Será às 6 da manhã e às 18 horas marca no relógio. Prepara o coração e entra nessa comigo. Você vai ver o poder de Deus agindo, as portas se abrindo e as promessas sendo cumpridas. Amém? Deus o abençoe grandemente. Guarde sua vida, sua família e seu futuro. Porque o futuro está nas mãos dele. E ele é o melhor guardião que você poderia ter. Aprendi com o tempo que nem tudo precisa ser falado em voz alta para ser levado a Deus. Às vezes, só o gemido do seu coração já é mais do que suficiente para mover o céu. E sabe o que é melhor? Que quando você clama, Deus responde não sempre no jeito que queremos, mas exatamente da forma que precisamos. Também quero deixar claro aqui, propósito não é moda, não é tendência nas redes sociais. Não é algo para postar story e esquecer amanhã. Propósito é compromisso com Deus, é decisão firme no coração, é dizer sim àquilo que move sua vida para mais perto do reino. Esses 7 dias que vamos iniciar são uma oportunidade real de transformação. É como se Deus dissesse: filho, filha, abre esse espaço no teu tempo para mim. Deixa eu entrar e organizar cada área da tua vida. E falando nisso, não importa quantas vezes você já tentou, quantas promessas fez ou quantas vezes as coisas parecem não andar. O que importa é que hoje é um novo dia, é nova graça, é nova chance. Deus não desiste de você, nunca desistiu, nem vai desistir. Por isso, eu te convido novamente, entra nesse propósito comigo. Não sozinho há mesmo. Você tem toda uma comunidade de fé, orando junto, intercedendo, clamando, e eu vou estar aqui firme e forte, guiando cada passo dessa jornada espiritual. Se você sente no coração
que precisa mudar alguma coisa, que precisa renovar a fé, restaurar um sonho, reatar um relacionamento ou até mesmo recuperar aquela paz que faz tempo que não aparece na sua vida. Então essa campanha é para você. Chegou a hora de destravar o que está parado, de liberar o milagre que estava preso e começar a ver a unção de Deus fluindo sem barreira. Não adianta o inimigo vir com cara de já vi tudo isso antes, porque essa semana ele vai levar um já vi, mas não vivi. Prepare-se para os 7 dias mais poderosos da sua vida espiritual. Prepare-se para ver porta abrir, muro cair, obstáculo sumir e promessa se cumprir. Tudo no nome poderoso de Jesus Cristo. Então, se você ainda não declarou a sua fé, se ainda não disse sim ao propósito, diga agora, não amanhã, não depois, não quando der. Diga agora, no silêncio do seu coração, diga: Deus, eu estou aqui, pronto há para ouvir, pronto há para obedecer, pronto há para ser abençoado há. E que venham os 7 dias de destravar e liberar. Às vezes, o amanhã parece um capítulo de novela. Sem final definido, você acorda com o pé esquerdo. O seu plano perfeito vira uma sopa de letrinhas e ainda nem são 9 horas da manhã. Mas calma, não é só você que vive isso. Todo mundo já passou por dias assim, em que até sua meia direita some misteriosamente antes de uma entrevista de emprego. A verdade é, os planos deles são impecáveis, maravilhosos e zero cheios de erros, ao contrário dos nossos. Os nossos planos, eles estão tão cheios de buracos que mais parecem um queijo suíço. E pior, muitas vezes, esses planos não nos ajudam, nos sabotam. É tipo tentar construir uma casa com um manual em japonês e uma chave de fenda quebrada. Tem certas direções que Deus dá e a gente fica lá. Será que foi Ele mesmo? Mas depois, lá na frente, tudo começa a fazer sentido. Você vai entender por que Ele mexeu no seu coração, tirou certos desejos, mudou suas prioridades. Tudo faz parte do plano mestre dele, o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Sabe aquela pessoa que diz: Deus me disse isso? Pode crer, foi ela mesma falando sozinha. A gente que tem que se moldar à vontade dele e não o contrário. Não é para Deus entrar no meu padrão, sou eu que preciso entrar no padrão divino. Se eu quero prosperar aqui nessa terra, e quem não quer, preciso me alinhar com o que ele quer. Simples assim. Já vi tanta gente insistindo em algo que Deus claramente disse não. E adivinha, o final não foi nada bom. Elas viram ouro brilhando, seguiram aquele caminho e acabaram perdidas no meio do mato. Então, se Deus não está na direção, não vá, porque eu prefiro lutar a maior batalha possível ao lado dele do que enfrentar um mosquito sozinho. É isso mesmo. Somos todos falhos. Eu, você, seu vizinho, todo mundo. Mas a vontade perfeita de Deus, ela é o GPS da nossa vida. Confie. Mesmo que você não goste, confie. Pode até ter prejuízo financeiro agora, mas confie. Deus sabe tudo, inclusive o que está escrito no futuro, coisa que nenhum app consegue decifrar. Quando o Senhor é o Senhor da sua vida, você não manda mais. E sabe o melhor? Isso não é ironia, é alegria. É tipo, hoje alguém assumiu o controle, porque ninguém vai dirigir a sua vida tão bem quanto ele. Estar num lugar sem a bênção de Deus é como tentar cozinhar sem fogo, perda de tempo e desperdício total. Então, se Deus fechou uma porta,
deixa ela fechada. Não fica batendo na maçaneta esperando o milagre. Às vezes, ele só fecha por um tempo, mas confie, ele abre quando for hora. E sim, há um tempo para tudo. Nem toda decisão é eterna, exceto entregar sua vida a Jesus. Essa é definitiva. Às vezes, o amanhã parece um capítulo de novela sem final. Definido, acorda-se com o pé esquerdo. O plano perfeito desmorona antes das 9 da manhã e até a meia-direita some justo no dia daquela entrevista importante. Mas não se preocupe, isso não acontece só com você. Todos nós já passamos por dias assim, quando tudo parece conspirar contra. A verdade é que os planos dele são impecáveis, maravilhosos, isentos de erro, ao contrário dos nossos. Os nossos planos, bem, eles estão tão cheios de buracos que mais parecem um queijo suíço. E pior, muitas vezes esses planos não nos ajudam, nos sabotam. É como tentar construir uma casa com um manual em japonês e uma chave de fenda quebrada. Há momentos em que Deus dá uma direção e ficamos ali duvidando. Será que foi mesmo Ele? Mas depois, com o tempo, tudo começa a se encaixar. Você vai entender por que Ele mexeu no seu coração, tirou certos desejos, mudou suas prioridades. Tudo faz parte do plano mestre dele, o trabalhar silencioso do Espírito Santo na sua vida. E sabe aquela pessoa que diz: Deus me disse isso, pode crer. Às vezes foi ela mesma falando sozinha. O objetivo não é fazer Deus entrar no nosso padrão, somos nós que precisamos alinhar ao padrão divino. Se queremos prosperar, e quem não quer, precisamos ajustar nossa bússola à vontade dele. Simples assim. Já vi tanta gente insistindo em algo que Deus claramente disse não. E adivinha, o final não foi nada bom. Elas viram ouro brilhando, seguiram aquele caminho e acabaram perdidas no meio do mato. Então, se Deus não está na direção, não vá. Porque eu prefiro lutar a maior batalha possível ao lado dele do que enfrentar um mosquito sozinho. É isso mesmo. Somos todos falhos. Eu, você, seu vizinho, todo mundo. Mas a vontade perfeita de Deus, ela é o GPS da nossa vida. Confie. Mesmo que você não goste, confie. Pode até ter prejuízo financeiro agora, mas confie. Deus sabe tudo, inclusive o que está escrito no futuro, coisa que nenhum app consegue decifrar. Quando o Senhor é o Senhor da sua vida, você não manda mais. E sabe o melhor? Isso não é ironia, é alegria. É tipo, uhul, hoje alguém assumiu o controle. Porque ninguém vai dirigir a sua vida tão bem quanto ele. Estar num lugar sem a bênção de Deus é como tentar cozinhar sem fogo, perda de tempo e desperdício total. Então, se Deus fechou uma porta, deixa fechada. Não fique batendo na maçaneta esperando o milagre. Às vezes, ele só fecha por um tempo, mas confie. Ele abre quando for hora. E sim, há um tempo para tudo. Nem toda decisão é eterna, exceto entregar sua vida a Jesus. Essa é definitiva. Se desejar, posso também dividir esse conteúdo em partes menores para redes sociais, criar legendas impactantes para cada trecho, transformar em roteiro de vídeo ou áudio, produzir uma versão resumida e mais objetiva. Deseja que eu continue com alguma adaptação específica? Quando Deus tem grandes planos para a sua vida,
Ele te conduz por caminhos que parecem desafios, mas são, na verdade, oportunidades de crescimento. É como se fosse uma academia espiritual, onde cada experiência é um exercício para fortalecer a sua fé. Você chega achando que vai ficar ali para sempre, mas não é apenas uma etapa temporária, um período de aprendizado, amadurecimento e preparação para aquilo que Ele já preparou no futuro. E sim, Deus age em nossa vida, mas sempre buscando o nosso bem-estar e evolução espiritual. E pode ter certeza, Jesus é o Senhor da sua existência. É dele que devem vir os passos que você deve dar. Amém. Deixo essa mensagem no seu coração hoje. Compartilhe com todas as pessoas que puder, porque amanhã vamos juntos iniciar algo novo e poderoso. Amém. Há momentos em que Deus nos leva para lugares inesperados, locais que nem estavam nos seus planos ou nos seus sonhos mais ousados. Mas quando você chega lá, descobre que foi exatamente ali que encontrou respostas, aprendeu sobre si mesmo, sobre Deus e sobre a arte de confiar. É como aquela viagem que você só fez por acaso, mas que acabou sendo a mais marcante da sua história. O Espírito Santo atua em nossas vidas para ampliar nossa visão espiritual, desenvolver nosso discernimento e elevar o nível da nossa entrega. Às vezes, não entendemos os caminhos que Ele escolhe, ficamos em dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus quis? Mas com o tempo, tudo começa a se encaixar. Aí vem a clareza. Ah, foi por isso. Foi por causa do meu filho, da minha família, ou até por alguém que eu nem conhecia direito. Deus tira você de situações que pareciam boas, mas eram armadilhas disfarçadas, quebra-redes invisíveis que estavam te segurando, mesmo que você não percebesse. E o mais incrível, mesmo sem entender, a gente cresce. Mesmo sofrendo um pouco, às vezes até bastante, saímos mais fortes, porque a obra do Espírito Santo nunca é em vão. Jesus é o condutor da sua jornada. Se Ele está no controle, você pode dormir tranquilo, sem precisar carregar sozinho o fardo dos planos e das preocupações. Então, se hoje você está num lugar que não fazia parte do seu roteiro inicial, respire fundo. Pode ser justamente onde Deus deseja que você esteja. E se uma porta se fechou, deixe-a fechada. Deus sabe o que faz. Há tempo para tudo, tempo de plantar, colher, mudar e também de esperar. E enquanto você espera, Ele está cuidando de cada detalhe. Portanto, confie. Confie mesmo que não entenda. Confie mesmo que doe. Confie mesmo que os planos antigos tenham falhado, porque a vontade perfeita de Deus supera qualquer frustração. E no final, tudo terá valido a pena, porque quem dirige é Ele. Amém. Que estas palavras permaneçam gravadas no seu coração e não se esqueça de compartilhar com todos que você puder, porque amanhã um novo propósito começa. Prepare-se. Às vezes a vida parece um jogo onde você tenta seguir as regras, mas o tabuleiro muda toda hora. Você se esforça para ser produtivo, mas o corpo decide entrar em greve. Acorda de manhã e já sente que será um dia em que até respirar vai exigir coragem. Você senta para trabalhar e, de repente, surge aquele desejo urgente por café ou talvez por umas férias urgentes. Enquanto isso, seu cérebro briga entre hoje vou conquistar o mundo e talvez seja melhor voltar para a cama e assumir minha forma definitiva de preguiça humana. Chega o almoço, a comida entra rápido, mas sai de um jeito que só o universo sabe explicar. E tentar entender o metabolismo é perder tempo,
porque ele age no seu próprio ritmo e nem avisa quando muda de ideia. Ao final do dia, você conclui: tudo bem, sobrevivi mais um dia no modo zumbi funcional. Parabéns para mim.